bem-vindo ao nosso curso SST Money. Primeiramente, muito obrigado pela confiança. Eu estou muito feliz que você esteja por aqui e principalmente porque eu tenho certeza que a tua carreira provavelmente vai mudar a partir das discussões que nós vamos ter aqui durante as aulas, tá? E nessa aula de introdução, esse primeiro raciocínio, essa primeira reflexão, eu preciso te dizer que falar de dinheiro é o que abre portas nas empresas, é o que vai fazer você evoluir na carreira, é o que vai te trazer prosperidade, é o que vai te oportunizar melhores situações de trabalho que você seja melhor remunerado. Por que eu digo isso, tá? Eu sou técnico de segurança do trabalho, eu já fui CLT por 10 anos, eu empreendi lá em 2013, comecei com uma loja de EPIs e treinamentos normativos, NR18, 35, NR20, NR33, CIPA e todos esses cursos aí de NRs, quase todos os cursos de NRs, fiz mais de 300 turmas, com certeza, sou instrutor. E nisso eu já negociei com muitos empresários, porque depois da loja de EPIs e treinamentos, nós abrimos clínica de medicina ocupacional, onde nós fazemos hoje toda a gestão. Hoje eu sou sócio de 6 empresas, temos mais de 2.000 clientes, eu tenho mais de 4.000 alunos já, que colhem frutos aí com as experiências que a gente troca aqui nas turmas. E uma coisa eu te garanto com toda certeza, não é achismo, não é ponto de vista, não é nada disso, são fatos concretos e são vivências reais que eu acumulei ao longo de quase 20 anos, tá? O que abre portas e o que agrega valor ao profissional de segurança do trabalho é quando na empresa ele fala de dinheiro. As pessoas, os profissionais um pouco mais emocionados, um pouco mais românticos, um pouco mais filosóficos, às vezes até enviesados politicamente, que querem usar a segurança do trabalho achando que vão fazer justiça social ou acham que o trabalhador é infantilizado, é uma criança que precisa de proteção, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, esses profissionais eles vão viver junto com aquela manada, junto com aquela grande massa de profissionais, em um mundo fantasioso, em um mundo que não existe. Às vezes, até como se a empresa fosse um inimigo do trabalhador. Isso não existe, pessoal. No mundo real, no mundo dos adultos, isso não existe. E eu garanto para vocês, toda empresa é bem intencionada com o que gera retorno. Por que muitos profissionais falam, a empresa não valoriza a segurança do trabalho? Isso é culpa, em grande parte, da própria segurança do trabalho, que só fala de obrigação legal, de cumprimento de normas, fala de fiscalização, fala de multa e fica falando um trelelê que proteger o trabalhador é o mais importante, é o nosso bem, tem maior valor, é o nosso maior patrimônio, blá, 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 blá. Isso tudo é muito bonito na teoria, isso tudo é muito romântico, muito lindo, mas acreditem, nem o próprio trabalhador quer ser tratado dessa forma. O trabalhador, ele ri da cara dos profissionais que fica com esse mimimi, achando que o trabalhador é um coitadinho, que tem que ser super protegido, que a empresa é malvada com ele, e não é assim que funciona. E eu também digo isso por experiência até de rede social. Eu já coloquei vários vídeos, teve um até que viralizou, falando de motorista, o que aconteceria por uma empresa se o motorista que não tivesse os parâmetros lá da NR35 atendidos, caísse quando estivesse enlonando um caminhão. Eu não sei por que cargas d'água. Esse vídeo foi direcionado pelo algoritmo para motoristas. E ao invés dos motoristas olharem, olha, o cara está mostrando para a empresa as consequências, para que a empresa não queira as consequências e dessa maneira nos dê condições de trabalho seguras, para nós não sermos prejudicados, para eu não me acidentar, para minha família não ficar sem mim em caso de uma queda com óbito. Essa era a mensagem que eu queria passar naquele vídeo. E o que aconteceu? Os motoristas sentando o sarrafo no meu vídeo, dizendo que motorista tem que lonar mesmo, que isso aí tudo é bobagem, que dessa maneira aí vão quebrar o Brasil, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu pensando assim, cara, isto que eu nem tratei eles como criança. Isso que eu nem fui romântico, filosófico, ideológico no vídeo. Eu fui muito técnico e coerente, porque eu falei de valores, de custos possíveis em função de um acidente, falando para as empresas, ou para os profissionais que se comunicam com as empresas, e não para o motorista. Mas, no fim das contas, eu estava protegendo o motorista, eu estava defendendo o interesse do motorista, que é ficar vivo, quer ter condições decentes de trabalho, quer que trabalhe dentro de uma empresa que cumpre, no mínimo, a lei, para que ele tenha condições ideais de trabalho, ou melhores condições de trabalho, e os caras me descendo o sarrafo. Ou seja, às vezes
esse pensamento romântico, filosófico, que eu protejo a vida, porque é muito lindo, porque o pai de família vai retornar da mesma forma que saiu da sua casa inteiro, blá 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 blá. Isso é bonito numa palestra de CIPAT para os trabalhadores, quando a gente vai fazer uma introdução de um treinamento, quando nós falamos para o trabalhador no sentido de motivá-los, de sensibilizá-los, para que eles estejam abertos a receber uma informação depois sobre regras, sobre conduta, sobre refletir um pouquinho mais antes de fazer, sobre não adotar uma condição insegura espontaneamente, que eles evitem se expor ao risco. É interessante, é legal. Aí nós temos que trazer uma sensibilização nesse sentido. Agora, quando nós falamos para a empresa, uma empresa é negócio, é racional, não é emocional. Como nós sensibilizamos a empresa? Uma frase que eu gosto muito quando eu falo sobre vendas. E nós estamos vendendo uma ideia para a empresa. O cliente compra pelo motivo dele e não pelo meu. O cliente compra pelo motivo dele. Por que você comprou esse treinamento aqui? Por que você está nesse momento ouvindo isso que eu estou falando? Você tem os seus motivos. Porque eu quero aprender a falar de dinheiro com a empresa para a empresa dar mais valor para o meu trabalho. Porque eu quero ganhar mais dinheiro aprendendo a falar o que eu convenço, que eu consigo persuadir melhor a empresa a entender que meu trabalho é importante. Ou porque eu sou empreendedor, sou consultor, e eu quero vender mais e com valor agregado maior. Vocês só tiraram dinheiro do bolso de vocês e fizeram uma compra, e uma parte desse dinheiro foi para a Hotmart, uma parte veio para mim, tá? Vocês só fizeram isso pelos motivos de vocês e não pelos meus. Vocês conseguem entender isso? E a empresa, ela só vai valorizar um setor, independente se é segurança do trabalho, se é logística, se é compra, se é financeiro, ela só vai valorizar quando esse setor trouxer alguma vantagem, trouxer algum retorno. Eu tenho a minha receita e eu tenho os meus custos. O que sobra nesse intervalo, quando existe esse intervalo, é o lucro da empresa. O que a empresa valoriza ao final das contas? Ou o que aumenta a receita ou o que reduz o custo. Por quê? Porque eu tornando essa distância maior entre o custo e a receita, eu aumento o quê? O meu lucro. O que está aqui no meio, ó, o que está aqui no meio é o lucro. Se o meu custo estiver aqui e a minha receita estiver muito perto, o meu lucro é apertadinho, meu lucro é pequenininho. Agora, se eu conseguir aumentar um pouquinho a receita, ó, meu lucro ficou maior. Se eu conseguir reduzir o custo, ó, meu lucro ficou maior ainda. E qualquer setor de uma empresa tem que ter esse objetivo, ou aumentar a receita, ou reduzir o lucro para aumentar a margem de lucro, ou reduzir o custo, na verdade, já falei lucro, ou reduzir o custo para aumentar a margem de lucro. É isso, pessoal. Então, quando a gente consegue conectar as demandas de segurança do trabalho com a segurança jurídica da empresa, ou seja, tu está correndo o risco de ter uma perda financeira. E com a demanda que eu vou atender, com o trabalho que eu vou fazer, com a gestão que eu vou implementar, nós vamos neutralizar este risco jurídico. Ou nós reduzimos custo. Olha, como eu estudei, e aí já falando um exemplo aqui do médico do trabalho, por exemplo, tá? Como eu sigo as normas técnicas da ANANT, por exemplo, a diretriz técnica número 1 de 2015, que tem um estudo técnico que diz que não é recomendado eletroencefalograma, no meu PCMSO eu não peço eletroencefalograma. E como a gente fazia eletroencefalograma para 100 pessoas que trabalhavam em altura e custa R$200, eu acabei de economizar R$20 mil fora a rotatividade. Então, mais de R$20 mil porque eu fiz um estudo técnico. Então, a qualidade do meu conhecimento técnico, o nível do meu conhecimento técnico e como eu implemento isso dentro da gestão, já trouxe uma economia de R$20 mil. Um exemplo de um médico do trabalho que está atualizado com as normas e é consciente e tem essa intenção e demonstra essa intenção, falando de dinheiro, de reduzir os custos da empresa. Então, assim, ó, tinha uma receita e um custo. O que o médico fez? Reduziu um pouquinho o custo, tirou 20 mil do custo. O que ele aumentou? O lucro. A empresa vai valorizar mais ou menos esse médico do que o médico que só vai lá carimbar aso. Vocês estão entendendo? E aí vocês transportam isso para qualquer outra demanda. Por que a empresa tem que fazer uma análise ergonômica do trabalho? Ah, porque a NR17 obriga, porque tem que garantir a segurança do... Será que isso vai convencer a empresa? Agora, quando eu digo, olha, com análise ergonômica, primeiro, nós vamos fazer ajustes nos postos de trabalho para evitar agravos à saúde pelas condições que hoje existem.
evitando esse agravo à saúde, a pessoa não vai ter problema de ombro, a pessoa não vai ter problema de joelho, a pessoa não vai ter problema psicossocial. Nós vamos fazer uma antecipação desses riscos, nós vamos ter medidas de controle para monitorar esses riscos e diminuir a exposição a esses riscos, e com isso as pessoas não ficam doentes, não desenvolvem doenças, reduz o teu absenteísmo, que é uma das nossas aulas é sobre o custo do absenteísmo, reduz a incidência de benefícios junto ao INSS, reduzindo o impacto no FAP, que é outra aula que nós vamos falar aqui, reduz ações judiciais pedindo indenizações, que é outra aula que nós vamos falar aqui. Cada ponto que pode ter uma vazão de dinheiro, nós vamos ter uma aula específica aqui no curso, tá? Aqui é só uma introdução. E por este motivo, empresa, redução do absenteísmo, redução do FAP, redução de possibilidade de ações judiciais por indenização, redução de estabilidade no emprego daquela pessoa. Tudo isso é problema para a empresa, tá? Para evitar tudo isso, é que nós temos que ter uma boa avaliação ergonômica e as medidas implementadas. Ou quando alguém quiser imputar à empresa a culpa por uma doença, nós tenhamos subsídios para dizer não. Aqui está a nossa análise, aqui estão as medidas, aqui estão os tempos, movimentos, cargas, e isso numa perícia médica eu consigo comprovar que não foi dali a origem daquela doença. E eu consigo resguardar juridicamente a empresa. Dentro desses argumentos aqui, ó, que eu usei na reunião lá com o tomador de decisão, quando eu estou vendendo a minha análise ergonômica do trabalho. Eu falei de NR17? Não. Eu falei de resguardar o trabalhador, que é um pai de família? Não. Eu falei de porque é norma e nós temos que cumprir a norma? Não. Eu falei do que interessa para a empresa, que é onde ela poderia ter custos e como a gente vai reduzir esse custo. E quando eu reduzo o custo, eu aumento o lucro. Isso interessa para o empresário? Isso interessa para o empresário. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no SST Monday. Percebe? Nossas próximas aulas aqui, ó. Todas as esferas do direito que envolvem SST e como a empresa pode perder dinheiro em cada uma delas, tá? Como vender da maneira correta, SST, é outro papo mais comercial de vendas que eu vou trazer aqui para vocês. E depois nós vamos falar sobre o impacto financeiro de não cumprir norma regulamentadora, o custo do absenteísmo, é outra aula, o custo de processos judiciais trabalhistas, que não é só a insalubridade que a empresa perde, tem todos os outros custos de perícia, de advogados, etc., que nós vamos falar. Custos de exames, treinamentos e EPIs desnecessários, quando a gente consegue reduzir e eliminar o risco, eu garanto um ambiente mais seguro e eu ainda posso reduzir todos esses custos, nós vamos falar também. Custo por indenizações, dano moral, dano estético, dano material, nós vamos ter aula sobre isso. O impacto financeiro do FAP, quando tem acidentes e doenças que geram benefícios, nós vamos falar sobre isso. O impacto por expor as pessoas a agente nocivo com o financiamento da aposentadoria especial, nós vamos falar sobre isso também. Problemas e multas aí com o Ministério Público do Trabalho, TAC, termo de ajustamento de conduta, ação civil pública eventualmente, tá? Multas do Ministério do Trabalho em caso de auditoria fiscal, que entra lá nas NRs, tá? Possibilidades ainda de inquérito criminal em caso de óbito, quando a empresa foi omissa à norma de segurança, é um inquérito criminal por homicídio culposo, e isso obviamente só o advogado criminalista aí quanto é que custa, tá? Beleza. E no fim, a nossa conclusão aqui do curso, como argumentar de uma forma persuasiva tudo isso com a empresa para mostrar que teu trabalho é importante, que tu tem capacidade para isso e por isso que tu tem um valor agregado alto, por isso que tu tem que cobrar mais caro e ganhar mais dinheiro, porque tu gera valor. Pô, já que eu vou te dar um retorno milionário, eu quero receber bem por isso. Não tem como você pagar carne moída de segunda e comer picanha. Se você quer uma picanha, você tem que pagar o preço da picanha. E o meu trabalho é a picanha da segurança do trabalho. Conseguiram entender? Esse é o objetivo final, que vocês vão utilizar esses argumentos, essas habilidades de persuasão que vocês vão coletar aqui comigo nesse curso. Vocês vão usar no dia a dia de vocês, começar a incrementar isso no repertório de vocês, na comunicação de vocês e aumentar o valor agregado do trabalho de vocês. Beleza? Um abraço então e até a próxima aula.